Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 8 de junho, e nós estamos aqui para mais um vídeo. Eu vou pegar aqui uma anotação que eu fiz aqui, porque são alguns nomes de alguns jogadores e eu quero comentar com vocês a esse respeito. Bom, como eu já disse para vocês, nós temos muitos vídeos, né? Vídeos que nós abordamos vários assuntos. E eu hoje tive assim uma confirmação daquilo que eu já falava anteriormente. Se você pegar os vídeos do passado, você vai ver que eu falei sobre esse assunto, né? Falava isso já em 2023, 2024 eu fiz as mesmas considerações, aí já com nomes atualizados, e agora 2025 eu fiz também essas mesmas considerações. Que considerações? É sobre o elenco do Botafogo, né? Sobre o elenco. Nós estamos em vias de participação no Super Mundial de Clubes. O Botafogo, por conta dessa janela intermediária, né, que eu chamo de pré-janela, essa pré-janela que está sendo proporcionada aos clubes que vão passar para essa competição, né, que vão fazer esta competição. Então o Botafogo fez aí 4 contratações já praticamente certas, sendo que 4 contratações praticamente certas, que é o goleiro, o Christian Lohr, goleiro jovem, esse aí é para uma prospecção de futuro, e o Caio Pantaleão, nosso zagueiro com um pouquinho mais de experiência para ser utilizado ali na zaga, né, para trazer uma qualidade europeia, né, para trazer essa qualidade europeia, esse conhecimento europeu de futebol. O Álvaro Montoro e o Arthur Cabral. Esses 4 já estão, tá tudo certo. Falta agora o Joaquim, até esqueci o sobrenome dele. Falta o Joaquim, Joaquim Correia, que está aguardando ali a liberação da Inter de Milão. O que acontece aí, um pouco que eu já vi alguém falar a esse respeito. Inclusive, se não me engano, isso aconteceu com o Jorginho, que se apresentou ao Flamengo. O que acontece? O jogador tem um vínculo até o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho, ele tem direito a um bônus, vamos colocar assim, a um bônus. Então, o clube se utiliza disso para quê? Para não liberar o jogador. Cara, eu tenho que te pagar, você tem que ficar. Porque se você abrir mão desse valor que você tem a receber, eu libero você agora. Se você não abrir mão do valor, cara, você espera chegar no dia 30 de junho, que é o dia que você vai estar liberado. Então, tem muito dessa negociação nos contratos firmados lá na Europa. Eles entendem o gerenciamento de carreira, né? A coisa toda, a assinatura dos contratos. Eles entendem tudo de forma diferente da nossa. E lá tudo é cumprido, né? Então lá tudo é cumprido. Então se o clube cumpre, o jogador tem que cumprir também. Então precisa de muito diálogo. Então o Botafogo espera aí o Joaquim Correia se apresentar. Se não se apresentar, vai ficar para a segunda janela realmente, né? Quando termina o contrato dele, dia 30 de junho. E aí no dia 1º de julho, como já foi feito com outros jogadores, né?
outros jogadores que vieram, o próprio Igor Jesus, se não me engano, também teve que esperar até o dia 30 de junho para assinar no dia 1º de julho. Jogadores que vieram, né, na temporada 24, 25. Então, nós tivemos essas dificuldades também. O Vitinho, todos esses jogadores, Alex Telles, todos esses jogadores tiveram essa problemática. E isso está acontecendo agora com o Joaquim Correa. Talvez, né? Talvez esteja acontecendo agora com o Joaquim Correa. Bom, então o Botafogo fez essas contratações, vai 5. Pode ser que aconteça mais alguma, mas como o prazo é até segunda-feira, até terça-feira, se não me engano, terça-feira encerra-se o prazo, então dificilmente vai aparecer aí mais algum jogador. Mas ainda tem a janela, né? A janela propriamente dita, onde o Botafogo pode sim contratar alguns jogadores. Isso é importante, Celso? Na minha opinião Vou explicar por quê. Você deve se lembrar que, se não me engano, foi semana passada ou semana retrasada, eu fiz um vídeo e no meu vídeo eu firmei, eu frisei, eu afirmei: o Botafogo ainda precisa dispensar 13 jogadores. Eu falo, cara, 13 jogadores para você ter um elenco. Como eu formo o elenco? Qual a minha visão de elenco? Eu tenho que ter um time principal, o 11, né? Não concordo com essa história de que não tem titular. Tem titular sim, tem titular. Eu tenho que ter um time titular. Você sabe, é muito importante quando a torcida conhece o time titular. O ano passado, por exemplo, nós tínhamos John, Vitinho, Basto, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Cara, é maravilhoso quando você sabe isso. Esse ano nós temos John, Vitinho, nesse caso da contusão do Basto, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, aí Cuiabano e Igor Jesus. Esse o time titular. Então é muito maravilhoso quando você tem um time titular. Você precisa ter um time titular. O seu 11. É esse 11 que eu quero. Mas eu posso fazer gerenciamento. O gerenciamento é outra coisa. E como você faz o gerenciamento? Você tem que ter outros jogadores com a capacidade de serem também titulares para você poder fazer ou uma alternância, né? Uma partida 1, uma partida 8, partida 1, principalmente jogadores que vêm da Europa, porque eles não estão acostumados com esse nosso calendário louco. Então você precisa ter. Então o nosso 11 está formado e agora nós precisamos ter o banco de reservas, o elenco, a formação do elenco. E o que eu falava sobre a formação do elenco? Cara, no nosso elenco, os nossos jogadores que estão ali para um gerenciamento, vamos colocar assim, jogadores de gerenciamento, tem que ser jogadores de alto nível. Tem que ser jogadores de alto nível. E no elenco atual, eu falava, cara, 13 jogadores precisam sair porque eles não têm nível para o Botafogo que eu quero, que eu entendo que seja o Botafogo. E aí, ontem saiu a relação dos jogadores que vão para o Super Mundial, vão sair hoje, né, do aeroporto, vão viajar, e alguns jogadores já não estão ali relacionados. Quem não foi relacionado, e todos esses que não foram relacionados, está naquela listagem lá. Está naquela listagem. Serafim, Patrick de Paula, Cauã Lins, Elias Manuel, Cauê e o Jefinho. O Jefinho por contusão. Os outros por, eu acredito, opção do treinador. Deficiência técnica, provavelmente. Mas lá, para viajar, ainda tem Juan Cruz. Juan Cruz não dá. Entendeu? Juan Cruz não dá. Ainda tem lá Juan Cruz. Ainda tem Newton. Né? Ainda tem Newton.
E ainda tem alguns outros jogadores. Você se lembra, eu tenho uns 8 ali que eu dispensaria. Né? Eu dispensaria. Então, você vê, dos 13, já aqui 8, parece que já estão aqui, né? Deixa eu contar aqui. Eu acho que tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 já estão aqui nessa lista. 6 já estão nessa lista. Então, faltam 7. Faltam 7. Que aí tu vem com Juan Cruz. Tu vem com esses jogadores aí que não... Newton. Infelizmente, não dá. Não é o nível do jogador que nós queremos. Não é o nível do jogador que nós queremos. Então, eu falava sobre isso. Então, desses aí, 6 já estão ali com o pé na porta. E eu acredito que o Botafogo vai negociar. Você pode emprestar, empresta. Né? Vende barato, cara. Melhor porque você tira o prejuízo. Você tira o prejuízo. Infelizmente, Patrick de Paula. Cara, Patrick de Paula você tem que agasalhar o prejuízo, meu irmão. Entendeu? Se tu comprou por 5, vende por 2 para você pelo menos salvar 2. Perder só 3. Entendeu? Porque daqui a pouco o jogador sai de graça e você não ganha nada. Você não ganha nada. Então, tem jogadores nessa situação. E o Botafogo tem jogadores nessa situação ainda, nesse grupo que viajou. Então, é dentro desse aspecto que eu queria conversar com você hoje. O Botafogo já tem a relação dos jogadores que vão viajar. O Botafogo já tem jogadores que ele quer contratar. O Botafogo já deixou no Brasil jogadores que ele provavelmente vai dispensar. Eu acredito que vai dispensar, tem que dispensar. E ainda falta alguns jogadores que o Botafogo vai ter que substituir ali. Se não me engano, o Danilo Barbosa está com o contrato também vencendo dia 30 de junho. Provavelmente sairá. Termina dia 30 de junho, então ele vai esperar a janela para poder se valorizar, né? Porque se ele joga uma partida ali do Super Mundial e faz ali uma atuação razoável, o valor dele, para ele, né? Para negociação do contrato dele, já que ele vai sair de graça, as luvas, o salário, ele pode pedir um pouco mais, porque vai aparecer um time melhorzinho. Talvez um time da Arábia Saudita, né? Talvez um time da Turquia. Você sabe que o Jean Anderson foi vendido para a Turquia agora. Então, cara, esses lugares assim, um time da Suíça, né? Um time da Bélgica ali, um time médio ali desses países, cara, tem mercado para jogador brasileiro. Então eu acredito que dentro disso alguns jogadores ainda vão sair. Tem alguns outros que eu agora não me lembro, que estão ali na relação, que eu não contaria com esses jogadores. Por exemplo, o que eu faria, olha só como é que vai estar o nosso banco de reserva. Ponta direita, Arthur e Luiz e o Matheus Martins. Ponta esquerda você tem o próprio Savarino, você vai ter o Álvaro e você vai ter o Joaquim. Né? Você vai ter esses 3 ali que podem ocupar aquela ponta esquerda ali. Além do Matheus Martins, que pode ser deslocado para lá. E também o Nathan Fernandes. Tem esse outro também aí, Nathan Fernandes. Cara, na minha opinião, vai pro saco. Minha opinião. Para você poder elevar o nível do seu banco de reserva, dos seus jogadores de gerenciamento. Vamos chamar assim. Não é banco de reserva, é jogadores de gerenciamento. Então, por exemplo, lado esquerdo da zaga você tem Alexander Barbosa e você tem David Ricardo. Lado direito da zaga você tem o Bastos, que viajou, e você vai ter o Caio Pantaleão. O Jair vai estar num primeiro momento, mas em breve ele está sendo negociado. Então você vai ter Bastos e Caio Pantaleão. Você vai ter jogadores, né? Você tem ali Gregor e Alan. Você tem Marlon Freitas, mas não tem outro. Você não tem outro, você só tem o Marlon Freitas. Né? Ou você vai ter que usar o Alan, ou você vai ter que fazer uma renovação com o Danilo Barbosa. Então é por aí.
O Newton, cara, eu não vejo qualidade nele. Qualidade. É um bom jogador, mas não tem a qualidade que nós precisamos, né? Então você vai ter Arthur Cabral, aí você vai ter Juan Cruz. Não, você vai precisar de um centroavante, cara. Juan Cruz não tá. Você vai precisar de um centroavante. Você vai ter Arthur Cabral. Se você tivesse Igor Jesus e Arthur Cabral, aí sim, aí você estaria ali bem representado. Mas você tem Savarino, aí ali nesses três homens de linha de frente ali, que vão dar apoio ao Igor Jesus ou ao Arthur Cabral, você tem jogadores que podem se revezar em posições, né? Você tem o menino que pode jogar pelo lado esquerdo, o Álvaro Montoro, você tem o Joaquim Correa, que pode jogar, você tem o Savarino, que pode jogar, e você pode transportar esses jogadores para o lado, para a central, né, para jogarem centralizados. Você pode deslocar esses jogadores para jogar do lado direito. Então, é assim que eu vejo o nosso elenco, ok? Então, é por aí, é dentro disso que é o meu pensamento, é o pensamento do canal. Então, vai lá, faz o seguinte, vai nos comentários, fala lá o que você acha. Qual jogador você gostaria que o Botafogo contratasse? O Messi, eu também gostaria. O Cristiano Ronaldo, eu gostaria. Tem jogadores muito bons aí, que estão aí, que eu gostaria que estivesse no Botafogo, né? Tem aquele Correia, que é do Atlético de Madrid, não sei se vocês se lembram, é Correia, eu não sei qual é o sobrenome dele, mas ele é do Atlético de Madrid. É bom jogador. Então, é por aí, é isso que eu gostaria de ver no Botafogo. Vai lá. Diz qual o jogador que você gosta. O Esquivel, eu já falei sobre o Esquivel. Esquivel do Atlético Paranaense. É um jogador que eu gostaria de ver. Um jogador que eu gostaria muito de ver. Cara, o Esquivel seria como se fosse um Matheus Martins com um pouco mais de rodagem. O Esquivel, embora sejam da mesma idade, porque eles são contemporâneos das seleções respectivas de base, né? Esquivel pela Argentina e o Matheus Martins, o Matheus Ponte, aliás, o Matheus Ponte pelo Uruguai. Então é mais ou menos isso aí. É isso que eu gostaria de ver no Botafogo, ok? Meu nome é Celso, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Se inscreve no canal, dá like, muito like, compartilha os vídeos, chama seu amigo, sua amiga, fala, vai, convida, chama, bota lá o vídeo para ele ver. E o nosso canal vai ter aquele crescimento. Um grande abraço, saudações alvinegras.